Eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, por favor, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. E vamos ler um texto clássico da Bíblia sobre a questão da família. Efésios 5, versos 22 até o verso 31. O apóstolo Paulo, falando do relacionamento conjugal, diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixa o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Penso que todos nós estamos acompanhando de perto a conspiração não mais velada, não mais subjetiva, não mais de bastidor, mas uma conspiração afrontosa, deliberada, acirrada, contra a mais importante instituição que Deus criou, chamada família. A família preexiste ao Estado, a família preexiste à própria igreja. Não há igreja forte com famílias fracas, não há nação forte destruindo-se os fundamentos da família. O que nos choca e nos deixa perplexos é que aqueles que deveriam defender a família parece que usam todas as armas e armas de grosso calibre para desconstruir a família, a partir de próprios órgãos governamentais que têm como responsabilidade cuidar da educação e da formação do nosso povo, até mesmo com recursos públicos, patrocinam cartilhas, materiais didáticos, infiltrando-os nas escolas, doutrinando crianças e adolescentes, atacando de forma afrontosa e deliberada esta vetusta, esta importante instituição divina que é a família. Hoje, o maior canal de televisão, que é uma das mais poderosas armas de comunicação, não só do Brasil, mas do mundo, de forma idealizada, de forma consciente e deliberada, tem usado suas telenovelas para tentar minar os alicerces da família, para tirar da mente das pessoas o que é família, com a questão da ideologia de gênero.
ensinando que quando uma criança nasce, ela nasce neutra. É a cultura, é o meio que vai determinar se ela vai ser homem ou se vai ser mulher. Estamos assistindo uma tentativa gigantesca de se considerar normal a relação entre homem e homem e mulher, como se homem e homem, mulher e mulher pudesse constituir uma família e formar um casamento. Nós precisamos dizer em alto e bom som à nação brasileira, às autoridades constituídas da nossa nação, aos meios de comunicação de massa desta nação, ao Ministério da Educação e Cultura, aos formadores de opinião deste país, que nós permanecemos de pé, que nós permanecemos firmes e inabaláveis em crer que Deus instituiu a família, que Deus instituiu o casamento, e que dentro da visão de Deus, casamento é a relação de um homem e uma mulher, e que nós não abrimos mão desses valores que são milenares, e que hão de reger daqui para frente, ainda e por sempre, a nossa família, e portanto recorremos às Escrituras, porque para nós não é a cultura que legitima a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não se torna um livro arcaico, a Bíblia não está em desuso, a Bíblia não se tornou obsoleta, ela é para nós a nossa única regra de fé e de prática. Mudam as culturas, mudam os homens, mudam as filosofias, a Bíblia continua sendo para nós a nossa norma de vida e de fé. É por isso que estamos abrindo a Escritura nesta noite. E notem comigo, no versículo de número 31, que Deus vai mostrar o que é casamento, o que é família. Não é um educador, não é um filósofo, não é um livre pensador, não é uma instituição humana, é o próprio Deus quem vai definir o que é casamento e o que é família. É a revelação da sua palavra. E notem comigo que o casamento tem 4 pilares, sem os quais a família entra em colapso. O primeiro pilar da família está aí no verso 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Primeiro, o casamento é heterossexual. É a união de um homem com uma mulher. Não é a união de um homem com outro homem. Não é a união de uma mulher com outra mulher. O casamento, conforme Deus instituiu, é a relação de um macho e de uma fêmea, de um homem e de uma mulher. Ele é heterossexual. Deus não criou um outro Adão para Adão. Quando Deus tirou Eva da costela de Adão, Deus não providenciou para ela uma outra Eva. O que a cultura moderna chama de amor, a Bíblia chama de paixão infame, de um erro, de algo antinatural, que tem conspirado contra os valores morais da nossa sociedade, que ao longo dos milênios foi um fator de decadência das civilizações. O segundo pilar do casamento, está aí no versículo 31, é que além de heterossexual, o casamento é instituído por Deus, é monogâmico. Deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. De tal maneira que tanto a poligenia, um homem ter mais de uma mulher, como a poliandria, uma mulher ter mais de um homem,
está fora do parâmetro e do projeto de Deus. É claro que algumas pessoas de má fé ou com teologia ruim tentam defender a poligamia, inclusive nos arraiais chamados evangélicos. Quando alguém diz o seguinte: bom, mas nós vemos exemplos de homens de Deus no Velho Testamento que tiveram várias mulheres, e citam Abraão, e citam Jacó, e citam Davi, e citam Salomão, e afirmam que se esses homens foram homens de Deus e tiveram mais de uma mulher, hoje também nós poderíamos ser homens de Deus e termos mais de uma mulher. Mas essa é uma leitura errada da Bíblia. A leitura da Bíblia não é a leitura exemplarista, mas a leitura preceitual. E eu explico. Quando Deus instituiu o casamento, diz lá em Gênesis 2:24, texto repetido aqui em Efésios 5:31, Deus estabeleceu o casamento monogâmico. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, se unir à sua mulher. Mais tarde, quando Moisés estava trazendo a lei moral, que foi dada pelo próprio Deus, como regra e norma de vida para o seu povo, está escrito no 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Já naquela época havia uma cultura poligâmica no mundo, mas a palavra de Deus, na lei moral, referenda o princípio da criação, que o casamento é monogâmico e não poligâmico. Mais tarde, 1500 anos depois, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde essa pergunta com outra pergunta, e pergunta assim: não tendes lido? Vocês não conhecem a Bíblia? Vamos voltar para as Escrituras? Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, criou homem e mulher, e por isso disse: deixa o homem seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, e o que Deus uniu, não o separe o homem? De tal maneira que tanto na criação, quanto na lei moral, quanto na aliança da graça, o casamento monogâmico é reafirmado. Esta é a leitura correta das Escrituras. Isso prevalece para sempre. Portanto, essa ideia de estar casado e ter um amante, estar casado e ter outro cônjuge, está frontalmente contrário ao ensino das Escrituras. Terceiro princípio, terceiro pilar: o casamento é monossomático. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, o rapaz e uma moça que vai para a cama no namoro, está pecando contra Deus. Isso é fornicação, está debaixo da ira divina. Deus não põe a sua bênção numa relação desta. Segundo, relação sexual fora do casamento é adultério, e a Bíblia diz que só aquele que quer se destruir comete tal loucura. Mas a Bíblia diz que a relação sexual entre marido e mulher é uma ordenança divina. Portanto, o sexo não é pecado. Deus criou o homem e criou a mulher, criou o macho e criou a fêmea, e instituiu o casamento para que esta bênção fosse usufruída de maneira santa, de maneira lícita, de maneira pura, porque a Bíblia diz: digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Mas o quarto pilar do casamento é que o casamento é indissolúvel. O que Deus uniu, não o separe o homem. E a palavra homem aí, na língua grega, está no neutro. É homem, é mulher, é marido, é esposa, é advogado, é juiz, é conselheiro. Nenhum ser humano tem competência de desfazer o que Deus fez. Agora preste atenção:
Tem gente que arranja uma desculpa dizendo o seguinte: ah, pastor, eu me separei, ou eu me divorciei, porque quando eu me casei, desculpem da expressão, ainda se amarrava cachorro com linguiça. Eu não sabia de nada não, eu casei inocente. Outra coisa, pastor, quando eu me casei contra a vontade dos meus pais, eu fui rebelde. Pastor, quando eu me casei, eu nem sabia o que eu estava fazendo direito, portanto, não foi Deus que me uniu, então eu estou me separando, então eu estou me divorciando. Deixa eu dizer uma coisa para você, mesmo que você tenha se casado na contramão da vontade de seus pais, mesmo que você tenha se casado sem ter compreendido plenamente o que era casamento, no momento em que você se casou, Deus ratificou aquela aliança. Vocês se lembram de Josué capítulo 9? Lá está escrito que Josué fez uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus, apressadamente, mas ao firmar aquela aliança, ele não pôde mais quebrá-la, e 300 anos depois, o rei Saul quebrou aquela aliança, e o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel. Notem isso, hoje 50% dos casais que vão ao altar, jurando amor um ao outro, depois vão para as barras de um tribunal, com mágoas e dores, desfazendo esta relação através de um doloroso divórcio. O preceito de Deus é: o que Deus uniu, não o separe o homem. Deus instituiu o casamento, Deus não instituiu o divórcio. Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração, mas o casamento é a ordenança dele, é a vontade dele. A saída para um casamento não é o divórcio, a saída é o perdão, é a restauração, é a cura, é o renovo, é a redescoberta do projeto de Deus. Talvez você argumente: ah, pastor, mas o meu amor acabou. Ah, mas secou tudo. Ah, mas perdeu completamente o brilho. Deixa eu dizer uma coisa para você: se o seu sentimento secou, o mesmo Deus que fez a vara seca de Arão florescer, pode fazer florescer o sentimento no seu coração. Se você argumenta que o amor morreu, eu posso lhe garantir que o mesmo Jesus que ressuscitou os mortos, pode ressuscitar o que está morto no seu coração. Se você argumenta que não tem mais nada, eu posso garantir a você que o Deus que chama a existência as coisas que não existem, pode trazer de volta o que já não tem mais aí, e restaurar o seu casamento. Deus é o Deus da restauração. Mas agora eu gostaria que você então pudesse acompanhar comigo qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido, para que este casamento que é instituído por Deus, seja um casamento feliz. Feliz. Porque Deus não instituiu o casamento para a nossa infelicidade, Deus instituiu o casamento para a nossa felicidade. Nós podemos transformar um jardim grinaldado de flores num deserto, num espinheiro. Nós podemos adoecer o nosso casamento. Como é que você pode ter um casamento feliz? Então eu gostaria que você notasse comigo a orientação das Escrituras. O apóstolo Paulo começa com as mulheres. E algumas pessoas pensam, e até afirmam isso de forma equivocada, que Paulo era machista. Isso não é verdade. Não é verdade. Até porque quando Paulo escreveu esse texto, irmãos, em todas as culturas da época, a mulher era desprezada. A mulher era desprezada na cultura hebraica. Era propriedade do pai quando solteira e propriedade do marido quando casada. Para você ter uma ideia, a mulher não recebia herança na época.
Naquela época que Paulo escreveu esse texto, o divórcio entre os hebreus era terrivelmente fácil. Havia um rabino chamado Hilel, que dizia que se a mulher queimasse a comida, o marido podia se divorciar dela. Se ela levantasse a voz um pouco, o marido podia divorciar dela. Pois bem, o cristianismo vem para restaurar o valor da mulher. O cristianismo vem para resgatar o verdadeiro sentido do casamento e da família. Se você olhar para a cultura grega, a mulher era mais desprezada ainda. Para você ter uma ideia, o maior orador grego, Demóstenes, disse que o homem tinha prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposa para os filhos legítimos. Era essa a cultura grega. Xenofonte disse que a mulher deve ver pouco, escutar pouco e perguntar o mínimo. Esse era o conceito dos gregos sobre a mulher. É o cristianismo que vem resgatar o papel da mulher nessa cultura que desprezava e humilhava a mulher. Se você vai para a cultura romana, era pior ainda. Sêneca dizia que as mulheres se casavam para o divórcio ou para se divorciar, e se divorciavam para casar. Agora, quando você olha a cultura pós-moderna, a mulher virou um objeto da sensualidade, virou apenas peça de propaganda. E é nesse contexto que eu chamo a sua atenção para o versículo 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Primeira coisa, eu tenho plena certeza que esse assunto não é palatável, que não é, numa linguagem bem contemporânea nossa, politicamente correto. Por quê? Porque nenhuma palavra do cristianismo está mais desgastada, desfigurada e distorcida no cenário brasileiro e até evangélico do que a palavra submissão. Tem gente que sente urticária quando fala em submissão. Então eu gostaria de dizer para você o que não é submissão. Primeiro, quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, a Bíblia não está dizendo que submissão significa inferioridade. A mulher não é inferior ao homem em quesito nenhum. Primeiro, na criação. Aliás, diga-se de passagem, quando Deus foi criar o homem, Deus pôs a mão no barro. Quando Deus foi criar a mulher, Ele usou matéria-prima melhor. Tirou da costela do homem. Ambos têm o mesmo peso, o mesmo valor na presença de Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher à sua imagem e à sua semelhança, de tal maneira que o homem não é mais semelhança de Deus que a mulher, nem a mulher é menos semelhança de Deus do que o homem. Mas, na redenção, a mulher é salva da mesma maneira que o homem. Para Deus, homem e mulher têm o mesmo valor, são salvos da mesma forma, pela fé em Jesus Cristo. Para Deus não tem homem, não tem mulher, não tem grego, não tem judeu, não tem escravo, não tem livre, não tem rico, não tem pobre, todos têm o mesmo valor. Então submissão não é inferioridade. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, pensem comigo, a Bíblia não está querendo dizer que a mulher é inferior ao homem, porque a Bíblia diz assim: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Eu pergunto a vocês, Deus Pai é superior ao Deus Filho? Não. São da mesma substância, da mesma essência. Jesus é Deus igual ao Pai, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Logo, a metáfora de cabeça não significa que o homem está acima, que o homem é maior, que o homem é superior. É uma questão de funcionalidade dentro da família.
Segundo, submissão não é obediência incondicional, de jeito nenhum. A mulher é submissa ao marido, então ela tem que obedecer incondicionalmente. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a obediência, a submissão da mulher ao seu marido vai até o ponto dessa submissão não se insurgir contra a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Se o marido requerer da sua esposa uma obediência servil, que vai levar essa esposa a desonrar a Cristo, a desobedecer a Cristo, a pecar contra Cristo, cabe a esta mulher desobedecer ao seu marido para obedecer ao Senhor Jesus. Deixa eu ilustrar isso para vocês de uma forma muito extrema. Eu era pastor, eu era estudante nos Estados Unidos, fazendo meu curso de doutorado, quando eu recebi um telefonema anônimo de uma mulher que dizia ser evangélica, marido se dizia evangélico, e esse homem, diz ela, num telefonema anônimo para mim, dizendo: pastor, eu estou muito desesperada. Falei: por quê? Meu marido é viciado em pornografia. Sabia que 30% dos homens hoje são viciados em pornografia? Que 20% das mulheres hoje são viciadas em pornografia? Isso é uma droga que destrói a mente e a alma. E essa mulher disse assim: pastor, o meu marido quer que eu me deite com um amigo nosso que frequenta a nossa casa para ele assistir a cena. O que é que eu faço? Ele é mais jovem e mais bonito que o meu marido, eu não aguento mais tanta pressão. Eu disse para ela assim: confronte seu marido, se ele não se arrepender, abandone seu marido. É melhor você ser uma mulher divorciada do que ser uma prostituta. Não pense que o seu marido, por ser seu marido, pode exigir de você tal coisa. Isso não é submissão. Portanto, a submissão da esposa ao marido não é uma submissão incondicional. O marido e a mulher estão debaixo de uma autoridade maior, a autoridade de Jesus Cristo. Se essas duas autoridades entrarem em choque, cabe a resposta dos apóstolos ao sinédrio: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Terceiro lugar, irmãos. Terceiro lugar. Submissão não é submissão de gênero. Preste bem atenção nisso. Paulo diz: as mulheres sejam submissas não ao homem. Não está escrito isso aí. As mulheres sejam submissas ao seu marido. Não é que o sexo feminino é submisso ao sexo masculino. A Bíblia nunca ensinou isso. Não é de gênero a submissão, é numa relação familiar, porque Deus é Deus de ordem e não de caos. Uma família não pode ter duas cabeças, é preciso ter uma ordem, como dentro da própria Trindade tem uma ordem, o Pai é o cabeça de Cristo, também na família precisa ter uma ordem, e foi Deus quem constituiu o marido como cabeça. Portanto, a submissão não é a qualquer homem, é submissão ao marido, é a submissão dentro da instituição do casamento e da família. Pois bem, o que é então submissão? Primeiro, submissão é ter uma missão debaixo da missão do marido. Se o papel do marido é amar a sua mulher e dar a sua vida por ela, a missão da mulher é possibilitar ao marido a cumprir esse propósito, esse desiderato, essa missão. A mulher é submissa ao marido exatamente porque ela é serva de Deus. Em obediência à palavra de Deus, ela se submete ao seu marido.
E eu vou lhe dizer algo maravilhoso: a submissão da mulher ao marido é a sua liberdade. Eu explico. Quando é que você é livre como cidadão brasileiro? É quando você obedece às leis ou quando você transgride as leis? Quando é que você é livre para dirigir o seu carro pelas estradas e pelas ruas da sua cidade? É quando você observa as leis do trânsito ou quando você quebra as leis do trânsito? Quando é que você tira um belo som de um piano? É quando você segue as letras e as normas e as notas ou quando você toca as teclas atabalhoadamente? Quando é que a igreja é livre? É quando ela peca e desobedece a Cristo ou quando ela anda dentro da vontade de Cristo, seguindo a sua palavra? Então note isso: Deus não quis subjugar a mulher, Deus não quer escravizar a mulher, Deus estabelece a liberdade, porque submissão não é sinônimo de escravidão, submissão é exatamente sinônimo de liberdade. Você é livre quando você obedece, você é livre quando você anda na luz. O mundo diz que liberdade é liberdade para se drogar, para ter sexo livre, para viver uma vida imoral. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. O que é submissão? Submissão é a própria glória da mulher. Eu pergunto a você: qual é a glória da igreja? Qual é a glória da noiva? Quanto mais a igreja se deleita em Cristo, mais gloriosa ela é. Quanto mais a igreja honra Cristo, mais feliz ela é. Quanto mais a igreja obedece a Cristo, mais gloriosa e esplendorosa ela é. Então a submissão da mulher é a sua glória. Agora notem, a mulher não é submissa a um tirano, a um carrasco, a um ditador, a um homem cruel, a um homem insensível. Não, a mulher é submissa ao marido que a ama como Cristo amou a igreja. Esse é o projeto de Deus, essa é a vontade de Deus. Se a sociedade pudesse ouvir isso, se os canais de televisão pudessem ensinar isso, se as telenovelas ensinassem essa verdade, esse princípio, essa nação brasileira seria outra. A igreja, irmãos, é a sociedade de vanguarda nesse mundo. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. A igreja precisa levantar a sua voz, desfraldar suas bandeiras e dizer que Deus ama a família, que Deus não abre mão da família e que os preceitos de Deus são para a felicidade da família. Então, se você, mulher, entende isso, você é uma mulher bem-aventurada. Sabe por quê? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Há muitas mulheres que não querem se colocar debaixo da autoridade de seu marido, disputam espaço, disputam comando. E eu, no segundo período, vou falar do outro lado da verdade bíblica, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres também, cujos maridos já se abdicaram da sua liderança, maridos omissos, desculpem da expressão, maridos frouxos, que não assumem o seu papel de líder da casa, de sacerdote do lar, não assume a responsabilidade de educar os filhos, de orar com os filhos, de orar com a esposa, de ser conselheiro, de ser intercessor, de ser amigo, de ser provedor, de ser uma bênção para a sua casa. E a nossa esperança, irmãos, é que a cidade de Várzea Paulista possa ser verdadeiramente impactada
por esta igreja, pelas igrejas aqui representadas, para que cada família dessa cidade, em cada rua, em cada avenida, em cada praça, em cada escola, em cada faculdade, em cada instituição de ensino, em cada instituição de saúde, em cada instituição militar, possa saber que aqui nessa cidade há uma igreja que ama a família, que se importa com a família e que vela pela família. Todos nós, irmãos, povo de Deus, precisamos ser um modelo para essa sociedade. Um modelo. Quando o grande artista e humorista brasileiro Chico Anísio morreu, o que mais me impressionou é que a imprensa deu larga cobertura ao fato de que ele teve 7 casamentos, como se aquilo fosse uma grande vantagem para um homem ter 7 casamentos. Um testemunho bonito é aquele que um homem viu as rugas surgindo no seu rosto e os cabelos se embranquecendo ao lado da mesma mulher, com amor, com afeto, com ternura. Casamento não tem que ser seco, não tem que ser árido. Casamento tem que ser um casamento de amor, de comunhão, de alegria, em todas as fases da vida. E eu quero terminar esse primeiro período contando para vocês uma história que me marcou muito, muito mesmo. Porque tem muito casamento, inclusive dentro das nossas igrejas, que se mantém, mas estão secos, mas estão sem alegria, estão sem óleo, perdeu o romantismo, não tem mais elogio, não tem mais afeto, não tem mais doçura. E nós precisamos resgatar isso, porque não é apenas com os princípios que nós vamos impactar a sociedade, a cidade de Várzea Paulista, é sobretudo com exemplo. A cidade precisa olhar para nós e dizer o seguinte: veja como esse casal vive, veja como eles andam, veja como eles tratam um ao outro, vejam como eles cuidam dos seus filhos, vejam como eles andam de mãos dadas, vejam como eles se amam. É isso que vai impactar, é isso que vai mexer com as pessoas, é perceber que é possível você envelhecer junto, amando a mesma pessoa, que é possível você caminhar junto, superando crises, que é possível você superar dificuldades pelo perdão, que é possível você se levantar e ser restaurado por Deus e retomar a sua caminhada conjugal, mesmo depois de um revés, que você pode tapar a porta dos fundos e dizer não para o divórcio e sim para o casamento. E a história que eu ouvi foi esta: havia um senhor de mais de 80 anos, que todo sábado passava na floricultura do seu bairro, para comprar uma flor, para levar para sua esposa. Mas nos últimos meses, ele já não levava uma flor, ele levava o melhor buquê de rosas que ele podia comprar, sábado após sábado. Até que um dia o dono da floricultura, muito curioso, disse: rapaz, você me impressiona, você é um homem de mais de 80 anos, ainda investe no seu casamento, a sua mulher deve ser a mulher mais feliz desse mundo, me responda, qual é a reação dela quando ela recebe todo sábado esse buquê de rosas? E ele respondeu: ela não reage de forma nenhuma, ela não faz nada, não esboça nenhum sorriso, nem me diz muito obrigado. Como assim? Como assim? Você leva flor para ela todo sábado, e ela não reage, e ela não faz nada, e ela não se alegra, e ela não dá um abraço, ela não dá um beijo, ela não esboça um sorriso, ela não diz nem muito obrigado? E ele respondeu: não.
Mas como? Ele disse: a minha mulher tem Alzheimer, ela não sabe mais quem eu sou, ela não sabe que eu sou o marido dela. E o homem, mais perplexo, mais chocado ainda, disse: mas se ela não sabe quem é você, por que é que você leva flor para ela todo sábado? E ele respondeu: ela não sabe quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Eu sei muito bem quem ela é. Este é o amor. E é sobre este assunto que eu quero falar com você na segunda parte da nossa mensagem.